Boa noite. Então, gente, vamos começar logo. Eu acho que já é suficiente para o pessoal estar começando a entrar. O pessoal vai começar a entrar de acordo com a gente vai falando na live, tá? E aí, hoje nós vamos falar referente, primeiramente, ao curso que nós temos, para deixar aí o pessoal ciente, né, do que vai acontecer. Nós fizemos um curso na semana passada relacionado à parte de vendas, negociação e fechamento. Então, hoje nós vamos levantar alguns pontos que aconteceram durante o curso. Nós vamos também comentar sobre outros pontos que realmente não foi passado pelo professor, mas ele acaba citando essas informações durante o curso e a gente vai adentrar um pouco mais a fundo essa parte realmente para não ficar chato para quem foi para o curso, né? Para a gente não ficar repetitivo sobre informações que foi passado lá. E aí eu queria apresentar para vocês a Camila, né? Não sei se vocês conhecem, mas grande parte do pessoal da relacionado comercial já ouviu falar sobre ela, né? Mas não tem realmente um contato direto. E eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre quem é a Camila e eu vou passar aqui para o slide dela. Vai, Camila, tudo seu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá cortando um pouquinho, eu não sei se é só para mim, que o Ezequiel vai falando e vai cortando, deve ser a minha internet, mas vamos lá, não sei se eu tô cortando também, agora falando, mas eu acho que todo mundo já me conhece. O chat, né? Se tá tudo bem, se tá cortando, que é para a gente ficar ajustando aqui. Mas vai falando. Toda a sua fala, Ezequiel, começou a cortar para mim. Vamos ver, então. Deve ser a minha internet, mas vamos lá. A minha tá tranquila. Eu já conheço a maioria do pessoal. Olha lá. Ai, todo mundo já me conhece, trabalho na Cato Digital, eu estou na Fiber, eu creio que mais de 2 anos já. Acho que se não for 2 anos, a gente está beirando aí para fazer aniversário. E eu sempre cuidei de todas as entradas, né, de leads, de toda essa parte. No comecinho lá, nós estruturamos RD Station, né, Marketing, CRM, treinei vocês para aprender a mexer na ferramenta. E, além do RD Station, existe toda uma estratégia de marketing por trás disso, né? Faz uns 2 meses, né, que é o que a gente começou a trabalhar em conjunto, sim, analisando todas essas estratégias mais a fundo, né, de tudo que está acontecendo, de todas as entradas, do comportamento do lead, e eu creio que a gente está fazendo um bom trabalho, e ele me dá bons feedbacks, e a gente está dentro dessa rotina diária, tá bom? Dentro das estratégias de marketing para trazer um cliente bem qualificado para vocês. E o que não é qualificado, não tanto, né? A gente vai ajudar vocês com esse treinamento para poder esquentar ele e fazer uma boa venda. Certo? Gente, eu não conheço essa ferramenta aqui, tá? Eu tô falando, eu tô acostumada com outro. E eu tô olhando no chat aqui. Lá no outro eu vi as pessoas mexendo e tudo mais, mas aqui eu tô meio perdida, então vamos nessa. É porque tá no YouTube, tá? Não sei se tu tá vendo na chamada, mas o pessoal tá vendo no YouTube mesmo. A gente buscou essa maneira para ver se a gente consegue facilitar o acesso de algumas pessoas, né? Tem gente que não gosta de entrar no Gmail e tal. Então, essa é a primeira vez também que eu tô na ferramenta, então pode ser que a gente vai ajustando um pouquinho, mas a gente vai conversando sobre, né? Gente, acho que é muito importante a presença da Camila aqui. Eu falei com ela, Camila, topa uma live comigo para a gente conversar um pouco, porque a gente conversa muito sobre ajustar, falar sobre, classifica isso, a importância de cadastrar no CRM, e a Camila é grande parte disso, né? Grande parte dessa etapa de cadastro no CRM, verifica esse fluxo, né? Verifica a campanha. Então, normalmente a pessoa só recebe o lead ali para ela tratar, mas não sabe realmente de onde ele veio. E quem pode explicar para você de onde ele veio é a Camila, né? Então, a Camila ela faz parte desse processo, dessa jornada do cliente. Então, a etapa final, lá no topo do funil, tem uma pessoa guiando essas pessoas para dentro do CRM. E, Camila, eu estou vendo que tu está fazendo umas caras, tu não está me escutando direito, né? Perdão? Tu não está me escutando direito. Tá cortando, né? Não. Talvez você eu posso desconectar aqui, tentar conectar de novo. Pode não ser? sei, é interessante se o pessoal do chat me falar se está cortando a minha voz ou
não está cortando. Você está cortando para o pessoal, porque a gente vai tentar ajustar aqui para onde é que está com o problema. Entendeu? Sim. Dá Ó, pra o ver, Ricardo né? falou que os dois áudios estão bem, mas a Kelly falou que está cortando para ela também. Mas está cortando de quem? Olha, o Vinícius Matos falou que está perfeito. Kelly, tá cortando o meu áudio ou o do Ezequiel? O meu, né? Eu acho que é algo aqui. Eu vou só, Ezequiel, então, desconectar e eu já volto, se você quiser iniciando, Tá bom, tá? pode fazer. Desconecta e conecta de novo, tá bom? Tá certo. Então, enquanto Já a Camila volto. vai reiniciar ali a conversa dela, eu vou estar passando para vocês, tá? Hoje nós vamos conversar com uma das palavras que foi falado durante o curso, né? Para quem assistiu o curso deve estar lembrando dessa frase. E lá ele falava, né? O professor ali falou que tudo na vida é venda e ele perguntou a diferença se a sua vida é um projeto ou ela é um puxadinho. Então, é uma das coisas que ficou realmente na minha mente, eu tenho certeza que deve ter ficado na mente de vocês, e você vai decidir para a sua vida se a sua vida é um projeto ou se ela é um puxadinho. Né? Então, a diferença entre uma vida que é um projeto e a vida que é um puxadinho é que a vida que é um projeto, ela foi pensada, ela foi planejada, ela foi feito em cima de uma base e ela foi realizada passo a passo, entregando cada resultado no seu tempo, né, organizando, uma vida bem organizada. Né? Então, parte de uma venda bem organizada, parte de negociação, uma negociação bem realizada, com seus passos, sem pular nenhuma etapa. E um puxadinho não, um puxadinho, ele é realmente algo que você faz ali mesmo, só para uma gambiarra, né? Só para você se sustentar. Num primeiro momento pode funcionar, mas com o tempo, né, que ele vai passando, você vai perdendo realmente a noção, você vai perdendo o controle e do nada um puxadinho acaba virando um aglomerado de casas que a gente pode chamar até de uma favela, né? Você não tem mais planejamento. Existe estrada, existe beco por ali e você não controla mais e se der uma enchente, se der realmente algo fora, um fenômeno natural do nosso ambiente externo, ele acaba prejudicando. E aí, eu tava vendo se estava tudo bem, eu acho, mas e aí o pessoal realmente conversa sobre eu tenho que botar na mente de vocês. Vocês acham que a sua vida é o quê? A sua vida ela tem que ser um projeto ou ela é um puxadinho? Então, reflita hoje se está tudo bem com a sua vida, se você tem que realmente progredir para um outro lado, se você precisa ajustar algumas coisas e quando você precisa, né, realmente fazer com que a sua vida ela vire um projeto, você precisa derrubar o puxadinho. Então, abrir mão mesmo de muitas coisas, dar um passo atrás para poder começar tudo de novo. Deixa eu verificar aqui o que a Camila está falando. Acho que ela deve estar mandando mensagem. Só um segundinho. Não está mandando. Ela não voltou. Acho que ela foi reiniciar eu acho que ela foi reiniciar, gente. Mas tudo bem, vou continuando aqui e fico de olho aqui se ela responde, tá? Mas, e aí eu quero que vocês comentem aí, acho que vamos interagindo, tá? Eu preciso que vocês falem se a vida de vocês, vocês acham que hoje a sua vida tá como? Ela tá um projeto? Você acha que tá realmente estruturada? Ou a sua vida é um puxadinho? Tem que ser sincero. Acho que o primeiro ponto, né, de você começar a transformar a sua vida em um projeto é sendo sincero e falando, gente, hoje a minha vida é um puxadinho, tá? Tá tudo bagunçado, tô tentando ajustar, tô nessa briga aí todos os dias para avançar, mas ainda é um puxadinho, então eu tenho que derrubar esse puxadinho, tô pedindo forças, né? Tô pedindo ajuda para que a minha vida se torne um projeto, para que eu levante todos os dias, para que eu comece ali a ler, para que eu faça um curso, eu tô 5 meses parado na faculdade e não consigo retornar, e aí a gente precisa realmente entender, acho que o primeiro passo é entender e ter realmente essa noção de se a minha vida é realmente um puxadinho, né? Então, fica isso na mente de vocês para a gente estar avançando. Precisamos dar esse primeiro passo, né? Precisamos correr realmente para entender qual a diferença da minha vida e entender como é que ela está hoje. E aí,
existe uma outra pergunta que também foi feita lá, que é o que você precisa para ser vendedor. E eu deixo vocês comentarem aí no chat. Quem participou do curso, acho que deve ter essa resposta, mas o que, que a gente precisa? O que precisa para ser um vendedor? Tá, gente? Interage comigo. Eu estou sozinho aqui, que a Camila ainda não voltou. Ninguém está interagindo comigo hoje, tá difícil, né, gente? Então, vou prosseguir um pouquinho. Eu acho que a Camila daqui a pouco deve voltar. Mas agora sim. Kelly deu o nome dela ali. Falou que para realmente para ser vendedor, ela precisa gostar de pessoas, né? Então, exatamente essa, mas faltou uma pequena vírgulazinha ali, que faltou uma complementação. Acho que dá para complementar um pouco mais essa parte. E eu estou vendo algumas pessoas mandando mensagem falando que o pessoal está com um problema para acessar o Meet. A gente não é Meet, é o YouTube, tá? Então, tenta ajudar, tá? Tenta ajudar o pessoal lá que não está conseguindo acessar. Eu acho que precisa dessa ajuda, porque realmente tem 8 pessoas assistindo e normalmente tem em torno de 20, 25. Então dá uma olhadinha, ajuda seu amiguinho aí, porque eu agora nesse momento eu não consigo ajudar. Mas o Isaac falou que precisa estar bem. Sim, faz sentido, né? Para você ser um bom vendedor, para você ser vendedor, você precisa estar bem, né? Precisa ser realmente uma pessoa de bem com a vida, né? Não pode ser uma pessoa que está ali tudo de mau humor, todo dia de mau humor, não consegue dar bom dia, é de cara fechada. Isso não é realmente um fato, né? Para você ser um vendedor, essa você precisa ter essa noção de que para você ser realmente um bom vendedor, você precisa estar bem todos os dias, né? Então, eu vou complementar para a gente continuar seguindo, porque a apresentação está bem comprida, mas qualquer coisa a gente vai comentando mais sobre. E para você ser um bom vendedor, precisa gostar de gente do jeito que gente é, né? Então, não é só gostar de gente, mas é gostar das formas que elas são. Tem gente que é chata, tem gente que é brincalhona, tem gente que é cara fechada, tem gente que não te dá, não fala nada, só fala que era um boleto e é isso, né? Então, precisa gostar das pessoas da forma que ela é. Não precisa gostar do jeito que ela é. Se ela é chata, ela tem que gostar do jeito que ela é chata. Se ela é uma pessoa arrogante, você tem que gostar do jeito dela arrogante. É difícil, mas a gente consegue, a gente tenta. E um bom vendedor, ele consegue lidar com todos os tipos de pessoas. Ele vai se moldar a cada pessoa, né, de acordo com a pessoa vai entrando. Ele não é uma pessoa falsa, é diferente. Ele é uma pessoa que atende bem, é uma pessoa que vai realmente ali ir contra uma. Eu não gosto só de atender pessoas que são legais. Tem até esse ponto, né, que um bom vendedor ele gosta de atender pessoas complicadas. Ele gosta do complicado, ele gosta de vender para quem ninguém consegue vender. Eu acho que é assim que ele se destaca e é assim que ele busca realmente entregar ali resultados fantásticos. Vou tirar aqui o da Camila por enquanto. Sim, Lázaro. Ajuda lá, gente. Manda lá no grupo. Fala que hoje está sendo pelo YouTube, tá? Porque aí, se realmente não, eu ver que na próxima vez eu faço mesmo. Mas se for mais fácil para vocês. Eu tentei fazer pelo YouTube para a gente facilitar. Eu vou dar mais uma esperadinha aqui até que você responda lá. Deixa eu responder lá o pessoal no grupo. Acho que precisa responder lá. Um segundo.
Acho que o pessoal tá respondendo lá. Mas eu vou continuando aqui, gente. Tá? Qualquer coisa a gente retorna depois. Porque a gente tem que cumprir. A Camila tá lutando lá com o computador dela. Tá, vou passando. E tem um fato, né, de quando a gente trabalha para vender para pessoas, né, tem gente que não gosta de atender realmente cliente chato. E hoje foi até eu falei até com o Vinícius, né, que é um vendedor da Five Network, falando para ele que ele estava batendo cabeça com um cliente chato. Ele falou, meu Deus, não consigo mais falar com esse cara é muito chato. E, assim, o cliente chato é o melhor de todos, né? O cliente chato, ele é o que tem menos concorrência. Então, se tu vender para o cliente chato hoje, muito difícil um concorrente ir lá e vender para ele, porque ele é chato, né? Então, do mesmo jeito que tu não quis atender ele, do mesmo jeito que tu não quis vender para ele, o concorrente não vai conseguir. O concorrente não vai querer, porque ele é um cara chato. Então, realmente, o cliente chato, ele é o melhor tipo de cliente, né? Você vai conseguir pegar esse cliente, vai conseguir manter ele fidelizado. Se ele gostar do seu serviço, ele vai ficar. E ele vai ficar por muito tempo. Existem até alguns clientes que gostam tanto da Five Network que ligam todos os meses para reclamar. Uma pessoa que liga para a empresa para reclamar é uma pessoa que quer que a empresa melhore, ele quer contribuir com a melhora da empresa. Se ele realmente não quisesse contribuir, se ele é um cliente que não estava nem aí, ele não ia ligar, ele ia só mesmo deixar ser cancelado por inadimplência. Então, cliente chato é o melhor de todos. É fato. O cliente que perde o seu tempo, na verdade seria perder o tempo, tira um tempo da sua vida para ir lá na empresa, lá no WhatsApp falar, tá ruim a internet, né? Verifica para melhorar. Então, esse tipo de pessoa realmente são pessoas que a gente precisa glorificar, precisa manter em base, porque são essas pessoas que vão movimentar a empresa para o melhor. A gente é movido à reclamação. Uma reclamação faz a gente evoluir. Então, o cliente chato, ele vai sempre trazer melhorias contínuas para a empresa. Mas eu não gosto de vender cliente chato porque eu fico com dor de cabeça, eu fico muito estressado atendendo esse tipo de cliente. Aqui, então é só usar essa frase. Não pega para você aquilo que não é seu, tá? Você não vai pegar o estresse do cliente para você. O estresse é dele. Ele que está estressado, não é você que está estressado. A não ser que tu pegue o estresse dele. Se o cliente ele é fedorento, ele chega lá. Aí ele está fedendo, você vai ficar fedendo porque ele está fedendo. Não faz sentido. Porque o fedor é dele, né? A não ser que tu pegue o fedor dele para você. Pega uma camisa dele que tá realmente ruim, né? Ele tá fedorenta, né? Se ele chegar, pega essa camisa fedorenta para você, aí realmente você vai ficar fedendo. Então, não pegue para você aquilo que não é seu. Então, se ele vai lá, se ele chega realmente na empresa arrogante, estressado, não se estressa e faz a inversão de forças. Eu acho que a inversão de forças ela é muito importante durante esse processo, porque um cliente ele chega realmente arrogante, chega estressado, às vezes pelo fato que ele acha que só vai resolver as coisas se ele estiver desse jeito. É um cliente que chega estressado na empresa é porque ele acha que ele é só uma pessoa, ele paga R$ 110 todo mês e a empresa realmente tem milhões todos os meses. E aí, como que vão me dar o devido respeito relacionado à minha solicitação? Vou tentar ser arrogante e chato para que eles me tratem de uma forma diferente e realmente tentem resolver o meu problema. Isso só vai ser possível quando você realmente pegar e fazer a inversão de forças, né? Você inverte as forças, você começa a falar que ele é importante. Não, é muito importante para a gente, sou um cliente nosso há mais de 3 anos, né? Eu não quero perder o senhor. E aí tu faz a inversão de forças e quando vê, o cliente está tranquilo. Ele já não é mais o mesmo cliente que entrou na porta. Ele é um cliente que já está estabilizado, já sabe que não precisa ser arrogante para ser bem tratado. Ele pode ser bem tratado, porque ele é importante. Ele se sente importante. Né? Então, isso é o que a gente precisa fazer. E a Camila voltou. Oi, Camila. Que ironia. A minha internet foi pro beleléu. Mas pode tocar. Tô ouvindo bem. Ótimo, agora para mim ficou até melhor também, tá? Acho que era o da tua internet mesmo. Tem que ser Fiber Network, gente. Alguém liga para a Camila para vender Fiber para ela. Em São Paulo. Bora lá.
Né? Então, Camila, eu estava falando sobre os clientes chatos, né? Que são pessoas que ninguém quer vender para ele, né? Porque ele é chato, e acaba sendo o melhor que tem, porque é o cliente que tem menos concorrência. Né? Então, ele não vai sair da empresa por qualquer coisa, porque ninguém vai conseguir vender para ele do mesmo jeito que a gente vendeu. E aí, ele se sente muito melhor sendo atendido por uma empresa que conseguiu vender para ele inicialmente, deu a devida importância, mesmo ele sendo um cliente chato. E existe dois tipos de cliente chato também, né? O cliente que é chato pelo fato dele ser chato e ignorante, e tem o cliente chato pelo fato dele ser uma pessoa que pede, né? Que se preocupa mais com o que ele está recebendo. Um cliente que pergunta sobre, qual é a franquia? Qual é a velocidade que vocês vão me entregar? Quanto tempo vocês vão fazer a minha instalação? Qual o roteador que vocês vão instalar? Esse também é um cliente que ele é muito interessado, faz muitas perguntas, que pessoas acham que são clientes chatos, mas é um cliente chato que está interessado realmente no plano, está interessado na experiência que ele vai ter, um cliente que tem bastante informação. Então, precisa também entender quais são esses tipos de clientes. Né? Acho que quando você entende qual tipo de cliente você está enfrentando, você já sabe como lidar com cada um. Acho que esse é o primeiro passo, entender qual é o tipo de cliente que você está atendendo. E aí, para a gente fazer essa parte de entender, né, qual tipo de cliente nós estamos atendendo, nós temos algumas técnicas. Eu vou estar ensinando hoje para vocês duas técnicas. A primeira técnica é a técnica de spin selling, né, que é relacionado ao tipo de pergunta que vocês vão fazer. Né, que, no caso, a gente vai falar sobre o spin selling, que a gente, deixando ele, explicando o que cada letra significa. Nós temos o S, que seria a situação, o P, que seria o problema, o I, que seria a implicação, e o N, que seria a necessidade de solução. Então, são tipos de perguntas que nós vamos fazer para cada uma dessas letras, para a gente conseguir identificar e fazer com que o cliente entenda que o que nós vamos vender para ele, ou o que nós estamos oferecendo para ele, realmente se encaixa dentro do perfil dele, e com isso nós conseguimos fazer com que a venda seja mais assertiva e realmente ela vá para um fechamento. Eu vou dar um pausezinho aqui, porque eu vi muito comentário, eu quero ver o que o pessoal está comentando. O Ricardo ele falou que acredita que a imagem do vendedor é o espelho de como as pessoas o veem. Ele presta consultoria, né? Ele vê que para fechar algum contrato é necessário ter um domínio e saber realmente vender. Isso tem muito a ver realmente com o vendedor. O perfil do vendedor ele tem que saber qual é o produto dele, né? Não tem como ser um cara que vai vender algo se tu não sabe o que tu vai vender. Senão tu vai virar só um anotador de pedido, né? Então, realmente, tu precisa primeiro se portar como uma pessoa que sabe vender, né? E outra que tu tem que se portar como uma pessoa que entende do produto que tu vai vender. É saber perguntar, saber falar sobre o seu produto. Você tem que ter o brilho no olho do produto que você está vendendo. Porque se nem tu acredita no teu produto, aí tem um problema. O cliente nem ele vai acreditar em ti, né? Qualquer coisa que tu falar. Exatamente. Eu sempre falo, Ezequiel e o pessoal, né, que a venda ela é muito importante. A gente tem que gostar, de fato, de estar vendendo, porque a venda ela soluciona um problema, né? Você ajuda pessoas quando você está vendendo algo, né? Então você precisa, isso que você está falando, assim, indo para essa parte mais emocional, de fato você está solucionando um problema. E olha que bacana, né? Então você precisa estar conectado com esse produto. Se você não acreditar, se você não gostar do que você está fazendo, aí pode treinar, que não vai sair, né? Mas as técnicas ajudam com certeza. É isso mesmo. Relacionado a essa parte de treinar, também é uma das coisas que precisa ser contínuo de um vendedor. Né? Lá no início, quando eu perguntei o que um vendedor precisa ter, primeiramente ele precisa realmente gostar de pessoas, como eu falei, e gostar de pessoas do jeito que elas são, não é gostar só das pessoas boas. Isso é um ponto que normalmente... eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar com gente, mas quando chega o primeiro cliente estressado, ele pira, né? Então, não funciona desse jeito. Mas se tu gosta de gente, tu tem que gostar de todo tipo de gente. Não tem como tu sintetizar. E aí, outra parte é essa mesmo, né? A parte de treinamento. Você precisa estar constantemente treinando, verificando, testando as técnicas, porque a técnica de spin selling ela é uma técnica muito complicada,
porque tu precisa estar constantemente treinando e precisa estar constantemente testando as suas perguntas, né, para que elas fiquem mais assertivas. É tudo questão de treinar realmente e deixar que fique no automático, né? A gente começa, primeiramente, fazendo ali algo bem pensado, mas com o tempo tu já faz algo automático, né? Tu já tá na tua mente, tu já sabe as perguntas que tu tem que fazer. Tu usa, cara, para fechar teus contratos, pincel? Uso, é bem natural isso, eu já nem utilizo mais a estratégia em si, né? Eu simplesmente faço o cliente sentir, na verdade, eles já vêm com esse sentimento, né? É uma coisa que você estava falando no começo, até é legal a gente falar isso antes de começar as técnicas do spin, que é uma técnica bem interessante. Eu até coloquei aqui algumas coisinhas, ela foi testada em 23 países. Você chegou a introduzir sobre o spin, Ezequiel? Não, a gente acabou de chegar Técnica? realmente agora, né, no negócio do spin. Se Perfeito, quiser fazer a perfeito. introdução, para mim tá ótimo, tá? Essa pesquisa, ela foi feita em 23 países, né, com 35 mil visitas. Ela custou mais de 30 milhões de dólares. O que acontece? O que ele queria, né? Eu não sei pronunciar. Você sabe, Ezequiel, pronunciar? Neil Hackham. Eu não sei pronunciar. A Não sei pronúncia também, né? é Nem me péssima, é atrevo. péssima. Então ele fez, ele queria que existisse uma pesquisa científica que funcionasse no mundo todo, né? Então, por isso que eles gastaram, né, essa dinheirama com essa pesquisa. Aliás, o Neil Hackham, não sei falar o nome dele, ele era psicólogo, né, e tinha essa empresa de pesquisa. Então, por isso que ela é tão completa, ela é bem funcional e é muito interessante, mas é uma das técnicas, né? Eu sempre falo, pessoal, que um cliente que não sente nada, ele não compra nada. Ele não está sentindo nada, ele é simplesmente neutro. Então, essas são as técnicas, né, são essas técnicas que a gente aplica e faz com que ele sinta algo, né, se interesse e tenha a consciência, né? Eu falo que ele precisa aqui, eu deveria ter feito uma apresentaçãozinha para colocar junto. Eu sempre entendo quando o meu cliente ele chega, né, ele está aqui na minha frente. Eu sempre faço uma reunião online com ele ou por telefone, né? Ele está inconsciente do problema, ele não sente nada. Essa pessoa é a pior que existe, né? Ela simplesmente tô curioso aqui, tô vendo o que tá acontecendo, achei bonitinho o que você tava falando lá, achei legal, enfim, ela ainda não tem nenhum sentimento. Então, o que eu faço? Eu faço ele ficar consciente do problema dele, né? Eu faço ele sentir a dor. E aí eu vou começar a colocar as técnicas de spin selling para ele ficar consciente do problema. Depois eu faço ele ficar consciente da solução, que vocês vão conseguir entender aí dentro também das técnicas de spin, e aí essa conexão venda, ela entra. Então, na minha cabeça, isso é muito bem estruturado e vai ficar na de vocês, porque vocês vão fazer isso naturalmente. Então, eu uso sim, porém eu dou uma enxugada dependendo do que o cliente está sentindo, porque eu já entendi esse feeling dele, né? Então, eu vou comendo as etapas dependendo do que o cliente vai expondo ali na primeira conversa, né? Então, eu escuto bastante para depois também começar a colocar as técnicas. Mas sim, a gente sempre usa. Isso é bem comum. Legal. Eu vou maximizar um pouco a apresentação, para o pessoal enxergar. A spin selling, como eu falei, né? Ele se divide em 4 etapas, basicamente, né? Não sei se a gente pode chamar de etapas, mas é em 4 tipos de perguntas, né? Porque eu não gosto de chamar de etapa, porque durante a conversa, né, na parte mesmo da prática, às vezes você vai começar com a pergunta de situação, e do nada o cliente manda para ti uma pergunta, uma resposta, onde dava muito bem para te encaixar uma pergunta de implicação. Então, não tem um processo de, vou começar com situação, depois vou mandar para o problema, aí depois eu vou para a implicação, e no final eu encaixo a necessidade, né? Não tem como fazer isso, né? A vida não é linear. Então, eu não gosto de chamar de etapa por conta disso, porque a gente não acaba encaixando como etapa, mas sim em passos, né? Acho que existe a melhor parte da especial é essa, né? Você conseguir fazer o que a Camila falou. Já é muito inconsciente dela fazer as perguntas, então ela mete primeiramente uma pergunta de problema, depois uma de situação, e aí vai realmente encaixando. Mas isso você vai conseguir com o tempo. Então é ideal que você consiga fazer um roteiro ali,
E coloque, uma das técnicas é você colocar qual o problema que você quer que o cliente identifique. Por exemplo, vai começar a vender para internet para um cliente que está com problema de conexão com o provedor antigo dele, né? Ele tem problema com lentidão. E aí tu vai começar a fazer as perguntas relacionadas à lentidão. Agora, se o cliente falou que, eu estou com problema de alcance, aí tu vai começar a falar sobre as perguntas relacionadas ao alcance. Então, precisa identificar qual é a maioria dos problemas que os clientes têm quando vão procurar vocês e fazer perguntas relacionadas àquele problema dele, né? Então, ter realmente esse processo, né, de identificar que tipo de problema o cliente está buscando solução, né? E aí, eu coloquei como aplicar o SPIN e eu acabei trazendo para vocês umas perguntas que vocês podem estar copiando, tá? Eu acho que depois, se precisarem, eu posso estar mandando no grupo lá para vocês. Mas eu coloquei algumas perguntas para vocês entenderem que tipo a diferença, né, entre cada tipo de pergunta. E aí eu acabei trazendo para vocês aqui, primeiramente, as perguntas de situação, né, que elas vão ali tá levando realmente o cliente a entender em que tipo de situação ele está, né, basicamente. Então, você vai... ele entrou em contato com vocês, né? Então, a gente manda ali um muito bom que está entrando em contato com a nossa internet, né? Mas, atualmente, o senhor já utilizou internet de outra empresa? Então, para você entender e começar a adentrar sobre a experiência que ele está tendo hoje, né? Uma segunda pergunta seria como está sendo a sua experiência atual com o concorrente. Então, para ele começar a falar sobre aquilo que ele está sentindo, né? Em que situação ele está no momento. Então, identificar ali o tipo de problema que ele está enfrentando. Então, basicamente, essa é o início, né, da pergunta mesmo, as perguntas de situações. E, Cato, quer falar alguma coisa sobre pergunta de situação? Eu gostaria, sim. Eu não sei se alguém já leu o livro, né? E o que ele fala da pergunta de situação, né? São perguntas que reúnem fatos, informações e dados históricos sobre a situação atual do cliente. Então, eu vi aqui algumas perguntas, eu coloquei umas perguntas genéricas aqui para explorar, para a gente explorar junto, mas não dou segmento. Depois, eu coloquei aqui uma situação baseada somente no nosso segmento, tá? Lembrando que nosso produto, ele é commodity, né? Então, nosso concorrente, ele vende o mesmo produto, às vezes até pelo mesmo preço, né? Então, isso é muito complicado. E a gente tem um ticket médio baixo, né? Então, a gente pode usar muitas técnicas. Então, dentro das perguntas de situação, que é o S do SPIN, né? Ele coloca lá no próprio livro, né? Qual a sua posição? Você que toma as decisões? Qual o seu volume atual? Então, perguntas que reúnem fatos, informações, dados históricos sobre a situação do cliente. Você colocou aqui, se houver solução ideal para os problemas que você enfrenta hoje, qual benefício você gostaria de ter? Aqui na situação, eu acho que eu já vou explorar, já que você colocou para o pessoal, o que eu pensei, né? A ideia era fazer com que o pessoal colocasse depois as nossas explicações, mas você tem um plano ativo de internet hoje, né? Qual é o seu plano atual? Qual é a velocidade? Qual a empresa? Né? Por quê? Porque dependendo, com todas essas perguntas precisam te direcionar para as próximas estratégias, sim, que aí é a explorador, que é a próxima parte, né? Que é o P do SPIN. Então, eu coloquei quanto tempo você está com esse plano. Essas perguntas já entendem, cara. Esse cara, ele é um né, uma pessoa que busca preço, porque eu sempre falei para vocês, quem está aqui viu lá os meus treinamentos, quem entra por preço, vai embora por preço. Ele não entendeu o valor de fato do produto, tá? Do serviço. Então, com essa pergunta, quanto tempo você está com esse plano? É o senhor que tem a decisão de fechamento, né? Ele vai falar, não, é minha esposa, é minha mãe, pediu para eu ligar. Então, você já entende a força, né? Ela está aí para a gente conversar agora, né? Você pode chamar ela, pôr no Viva Voz para a gente conversar junto, né? Qual tipo de plano que você busca?
Eu busco um plano eu mesma, hoje que não caia, né, nas horas de pico, que tá todo mundo assistindo um streaming, no caso do meu prédio aqui, pelo amor de Deus. Não sei, eu já identifiquei isso aqui, né, que ele cai em determinado período. Então, o mais importante é você entender quem é a pessoa que está falando, se ela tem o poder de compra, e aí para você ir para a próxima pergunta, né, que é as perguntas de problema. Acho que a gente pode pular. Da situação você já finalizou, Ezequiel? Sim, acho que foi muito bom tu ter encaixado, né, outras perguntas que seriam perguntas mais que normalmente dá para utilizar muito rápido no telefone, né? Tipo, qual o produto que você tem agora, né? Tipo, simplificar realmente essa parte da pergunta de situação, né? Porque a única pergunta que hoje nós utilizamos, a pergunta que nós utilizamos de situação é quantos quantos equipamentos você vai ter na sua residência, né? Então é uma pergunta só essa e depois manda já quais são os planos. Então é o ideal que realmente fizesse essa gama de perguntas anteriores de se já tem internet, qual a velocidade que ele tem hoje, né, se é ele que vai fechar o plano, porque aí tu não perguntou se é ele que vai fechar o plano, aí quando vê, não, eu vou falar com minha esposa, vou falar com o meu pai, e às vezes a pessoa já está até em casa, já dá para ter falado com ele, né? Pô, bota no Viva Voz, vamos falar então nós três juntos, né, para a gente já encurtar esse processo, né? Então é realmente muito legal tu ter encaixado essas perguntinhas. Você falou do modem, é uma coisa que eu não pensei nisso, né? Aqui em São Paulo é muito comum, eu vejo que vocês têm essa questão forte do modem, do aparelho, né? Aqui não, aqui é um para tudo. Se vir qualquer operador aqui vai instalar o mesmo modem. Isso já é uma pergunta de também situação. Qual é o modem que tem aí na sua casa hoje? Porque você vai usar essa resposta. É como se fosse uma investigação. Todas essas respostas você vai usar ali numa estratégia melhor. E aí, então, depois eu posso passar essas perguntas que eu coloquei aqui também, as do Ezequiel. Pessoal. E aí a gente pode ir para as perguntas de problema que a gente explora essa dor do cliente. Quiser passar, Ezequiel, o seu slide? Passando. Aqui. Agora a gente entraria nas perguntas realmente relacionadas à parte de problema, né? Ao P do SPIN, né? E aí a gente realmente tenta ali fazer com que o cliente entenda que hoje ele está sofrendo um problema, né? Realmente mostrar para ele que ele está com um problema mesmo, né? E aí ele vai ficar pensativo assim, pô, caraca, realmente eu estou com um problema aqui. Às vezes ele nem sabe que ele está com um problema, ele está trocando a internet por uma coisa e depois ele descobre que ele está tendo outro tipo de problema. Então, coloquei aqui quais têm sido os principais problemas ou frustrações que você encontrou com o provedor de internet concorrente, né? E aí eu coloquei que isso vai ajudar a gente a entender suas necessidades, como podemos oferecer uma solução mais adequada para o cliente, né? E aí a segunda pergunta seria, você compartilha algum exemplo específico de situação que a internet e o provedor de concorrente não atendeu suas expectativas? Então, vamos dizer que o cliente estava ali e ele vai compartilhar contigo uma experiência mal que ele teve. Então, aí a gente já entra no problema, né? Aí, às vezes ele nem estava com aquele problema em mente. A parte de falar que eu estava assistindo o jogo do Flamengo e do nada a internet travou. Às vezes ele nem foi contratar uma outra internet com esse problema na mente. Mas ele buscou a situação, né? Aquela situação que ele viveu, e ele entende que agora, realmente, preciso trocar. Lembrei que eu tinha um problema. Então, às vezes, ele entrou em contato por conta do preço, né, do jeito que a Camila falou. Meu provedor atual está realmente com um preço de R$80. Aí ele entrou em contato com a gente, nós somos mais caros, né, somos 110, mas ele entendeu que ele está pagando R$80, mas ele tem um problema. E aí nós entramos com um plano, talvez um plano mais caro, com um ticket maior, mas que resolve aquele problema dele. Então, eu entendi a parte de perguntas com problema como essa, Camila. Tem alguma coisa para falar sobre? Eu coloquei aqui algumas questões também. Então, na pergunta, né, o P do SPIN, a pergunta de problema, você explora a dor, né? Então, eu coloquei aqui, você está satisfeito com o seu plano? Gente, isso não é um robô, tá? É muito interessante que você crie... todo mundo já assistiu aquele Lobo do Wall Street, né? Ele disse, o tio meu mora aí, né? Eu uso muito, até porque eu tenho muitas experiências, então eu conheço muitas empresas, muitos segmentos, então eu consigo fazer essa conexão. Então, essa conexão precisa existir, tá? Às vezes não...
E qual que é? Nós estamos trazendo exemplos de questionamentos que vocês podem usar, tá? Então, então quando ele falou lá, qual é o seu plano atual? 500 mega? Né? Por exemplo, deixa eu pegar alguma pergunta que dá para você ir para uma pergunta de problema. Você tem um plano ativo de internet, que aqui eu não coloquei nenhuma. Qual o tipo de plano que você busca? Vou partir para as perguntas de problema, depois eu tento fazer essa conexão com outra etapa, tá? Então, você está satisfeito com o seu plano? Então, João, né, Ezequiel, você está satisfeito com o seu plano atual? Quais são as desvantagens que você enxerga nesse plano? Né? Você confia que a sua internet... E me fala uma coisa, Ezequiel, né? Ele vai começar a falar, eu estava assistindo um jogo de futebol, e aí você não sabe, Ana, o negócio caiu no meio, eu estava fazendo um meet, aí você fala assim, mas você confia que a sua internet te entrega 100% do que você contratou? Olha como eu estou explorando o problema, né? Aí ele vai falar, eu não confio não confio, eu acho que eles estão me enganando, né? E por que você acha que você não consegue utilizar a sua internet do jeito que você tá falando, tá me explicando? Não sei, eu acho que o modem é ruim. Quando você faz perguntas, né, explorando isso, eu tenho certeza que com as perguntas certas, vocês vão saber intermediar qualquer venda, tá? Isso é muito mais fácil. Então, eu coloquei aqui, você está satisfeito com o seu plano? Quais são as desvantagens da sua internet atual? Você confia que sua internet entrega 100% do contrato? Por que você acha que não consegue usar a internet da melhor forma? Eu não sei se vocês têm alguma aí, vai ver em mente alguma pergunta de problema, mas a ideia é como se fosse terapia aqui. Não sei quem faz, mas quem senta na frente do terapeuta, você fala assim, nossa, eu fui muito ignorante com uma pessoa hoje, e depois eu percebi que eu estava dramatizando. Aí você sozinho identificou seu problema. Seu problema era estresse, que você não dormiu, mas naquela hora você não via, né? Então, eu preciso dormir mais. É simplesmente isso. Você fazer com que ele fala, porque quando ele fala, ele traz para a consciência, tá? Então, isso é muito importante. Você, com essas perguntas, eu tenho certeza que algo ali ele vai trazer para a consciência e isso vai deixar o tico-teco dele ali funcionando. E falando de fato, caramba, eu tenho um problema mesmo, né? Ele vai estar falando com você, ele vai falar, gente, preciso trocar essa internet logo, tá? Aquele, meu Deus, como é que eu passei tanto tempo com essa internet, né? Ele, às vezes, nem lembra dos problemas que ele estava tendo. Exatamente. Então, é muito interessante explorar a dor do cliente, né? E aí, a gente passa para as perguntas de implicação, que é fácil fazer essa ligação, né? Que é fazer ele perceber que é o problemão, né? Eu sempre falava para minha equipe que era assim, colocar o dedo na ferida. Eu acho que o nosso segmento, a gente não pode falar tanto colocar o dedo na ferida, né? Mas é fazer ele perceber que o problema existe, né? Então, quando eu coloquei aqui na implicação, por exemplo, quando ele fala assim, nossa, minha internet caiu eu estava no meio de uma reunião e caiu. Aí você pode ir para a pergunta de implicação, né? Que é um gancho que eu queria mostrar para vocês, como você pode ir e voltar nessas questões, né? Nossa, Ezequiel, isso acaba, eu imagino que isso acaba trazendo muito o seu trabalho, você fica descredibilizado, né, na sua equipe. Poxa, que problema, né? Que problema. Eu entendo, é complicado. Então, olha só como você começa a fazer, né, essa ligação. Segue com o seu slide, Ezequiel, depois eu posso falar também. Eu passei para a pergunta de implicação já. Né? Perdão. Eu acabei colocando aqui 3 modelos, né? Coloquei aqui, considerando os problemas de atendimento ao cliente, não dizer que ele tivesse entrado em contato, ele falou que o problema da internet anterior dele era o atendimento com o cliente. Ele até gostava da internet, mas o atendimento era horrível. Então, considerando o problema de atendimento ao cliente que você experimentou com o provedor concorrente, como isso pode influenciar na sua confiança e satisfação contínua com serviço de internet? Claro que isso é uma pergunta bem complexa, para vocês entenderem, né, realmente como seria uma pergunta de implicação, mas ela acaba sendo muito robótica, então tem que sintetizar mesmo, né? Então, basicamente, resumindo, seria, já que você está tendo problema com atendimento ao cliente, né, você experimentou realmente alguma coisa que
que foi contra a sua confiança e a satisfação que você tinha com o serviço de internet, né? E quais benefícios você busca com o provedor? Será que você precisa hoje de um provedor que entregue realmente? Você ficaria satisfeito, né, com um provedor que vai te entregar um atendimento personalizado, um atendimento mais rápido? Então a gente entra nessa parte de identificar as perguntas que ele estava tendo relacionadas à pergunta de problema, né? E já trazer uma pergunta que mostre para ele solução, para ele começar a imaginar, né, se ele ficaria feliz com uma empresa que resolvesse o problema dele, né? A gente não precisa falar que a empresa é nossa, né? Mas começar a falar para ele, pô, tu vai ficar feliz? Mas tu recebeu, por exemplo, tua internet não travar durante o jogo do Flamengo, tu vai ficar feliz? Vai ser legal para ti? Tu vai se sentir bem satisfeito? Né? Então, isso só vai conseguir fazer se tu pegou realmente as perguntas dele, se tu fez a escuta, né? Se tu parou ali para entender e escutar ele falando do problema dele. Também tem muito a ver com escutar. Exatamente. A implicação, ela vai ser 100% com base nas informações que ele te deu lá na exploração dos problemas, tá? Naquelas perguntas que a gente fez. Eu coloquei algumas perguntas aqui, então, isso acaba atrasando muito o seu home office, isso acaba dificultando muito o senhor assistir o seu streaming, a sua série, né? Isso acaba atrasando muito o seu upload, né? Então, vai muito do que ele falou lá do problema. Aí você vai formular a pergunta de implicação, né? Que é o I lá do SPIN, tá, gente? Implicação. Então, o que você poderia fazer se não tivesse mais esse problema? Ezequiel, e o que você ia poder fazer se sua internet se entregasse 100% a sua internet? Nossa, eu ia estar feliz da vida. Ele pode responder simplesmente isso, tá? O que isso pode fazer? Essa pergunta aqui, eu coloquei, o que isso pode fazer com o seu planejamento financeiro? É uma implicação de uma dor de clientes da Oi, que foi o Ezequiel que compartilhou comigo. Eles falaram que a Oi, eles aumentam a fatura do nada, né? Sim. Você pagou 100 e vem 200, né? Então, lá no problema, né, quando você falar... quais são as desvantagens da sua internet atual, né? Qual que é o seu problema hoje com a sua internet? Ele vai falar, meu filho, a minha internet fechei por 100, vem 200, 300, 400. Quem fazia isso com a gente era a Telefônica, lá antigamente, eu sei a idade de vocês, mas a Telefônica fazia isso, você piscava, vinha R$500 de telefone. E aí você vai fazer, nossa, Ezequiel, o que isso pode fazer com o seu planejamento financeiro, hein? Aí ele vai falar, acabou com o meu planejamento financeiro, eu ia comprar alguma coisa nova, não vou mais. Então, você fazer com que ele sinta de fato que aquilo, teve um problema aí no financeiro dele, né? Então, vai muito depender do que aconteceu lá nas perguntas de problema, né? Então, isso acaba trazendo muito o seu home office, o seu streaming, upload, postagem, né? Vai depender do perfil. O que você poderia fazer se não tivesse mais esse problema e o que isso pode fazer com o seu planejamento financeiro, tá? Então, essa é a implicação da pergunta. Falando sobre planejamento financeiro, tem até estava assistindo hoje um YouTube que ele se chama de Sardinha, né? Não sei se tu já viu, que ele é a parte da negociação, parte de investimentos, né? E ele fez um vídeo recentemente de uma parada bem diferente, porque normalmente as pessoas falam na área de investimentos que economiza, né? Você tem que economizar, você tem que guardar não sei quanto, tem que fazer aquilo, e ele fez um vídeo sobre 7 coisas que você precisa comprar, né, e durante, assim, como você sendo da classe média, você precisa comprar. E eu fiquei muito curioso. Pô, nunca ninguém relacionado a investimento fala que tu tem que comprar alguma coisa. E aí eu fui lá assistir, e dentre uma das coisas que precisa comprar é um computador, se tu trabalhar de home office, um computador um computador muito bom. Por quê? Porque ele entendeu que aquelas travadinhas que dá durante 30 segundos, um minuto, mas que elas dão realmente várias vezes durante o dia, acaba que atrasa muito o teu dia. Vamos dizer que tu perde 30 minutos do teu dia só com as travadinhas do teu computador. 30 minutos vezes 7 dias já é muita coisa. E aí tu multiplica isso vezes todo o tempo que tu tá com aquele computador. Então vai pegar, vai acumular, e quando vê tu tá perdendo um monte de tempo com o teu computador, porque é um computador que tá travando o tempo todo, e isso não é uma indireta para ti, tá, Camila? Eu tô brincando.
Não, por favor, mas eu preciso. Nesse ano já vai. Se eu comprar outro esse ano, seria o meu quarto. Ter uma distribuidora de computadores. Mas sim, concordo. Mas é a dor, né? É muito legal isso, gente. Eu uso muito isso no meu segmento, tá? Que é um ticket médio muito alto. Então eu falo para o meu cliente, né? Hoje você gasta isso que o Ezequiel falou. Vou usar o mesmo exemplo, né? Claro que não é do meu segmento, mas hoje você perde, somando todos os segundos que você pausou, somando no dia dá 1 hora. O que você faria com 1 hora? Fora que, quando você trava, até você voltar no seu raciocínio lógico, né? Você leva um tempo. Então, isso é 1 hora vezes 5 dias na semana, são 5 horas, vezes 30 dias no mês, vezes 26, né, dias úteis no mês. Quanto que isso dá, né, durante um mês só? Imagina vezes 12 no ano. Leva esse computador aqui, minha filha. Eu vou falar, me dá esse computador. Eu vou falar, me dá, eu quero agora. Você faz como? Pode ser por aproximação, né? Aquele memezinho do abraço. Eu vou querer pagar de qualquer jeito. Então, quando ele mostra, né, e implica o problema, isso é uma implicação do problema, né? De fato. Você tá perdendo 50 horas aí na sua semana de pausa, de travamento. Então, isso é muito interessante, tá? Isso é bem legal trazer aí com um exemplo real. Eu vou passar para perguntas de necessidade, Sim. né, que aí a gente já termina os 4 tipos de perguntas, né, que seria, uma delas seria, quando se trata de uma conexão de internet ideal, quais os recursos que são mais importantes para você? Então, fala assim, será que um Deezer, ele é muito importante para você, né? Uma TV inclusa no plano é muito importante? É você tentar identificar quais são as necessidades do cliente, né? Para entender mesmo se você consegue agora, depois que tu entende todas as dificuldades que ele tem, né? Todos os problemas que ele tem com a internet anterior dele, e você encaixa uma necessidade, né? Você entrega, na verdade, algo que vai suprir a necessidade dele, e ali você matou a venda, basicamente. Porque não tem como ele falar que ele não quer, né? Porque tu já tem tudo, tu já acaba entregando, né? Vai tá ali pegando todas as etapas, tá suprindo todos os problemas que ele tem, todas as dificuldades, e tu entrega algo pronto para ele. Ó, tu tá com fome? Então pega esse hambúrguer. Tu não vai recusar o hambúrguer, porque tu tá com fome. O que tu vai falar para ele? Não tô com fome, tu acabou de falar que tu tava. Então, fica realmente matador, né? Quando você completa todo o ciclo e chega ali nesse ponto de pergunta de necessidade. Eu acredito que essa parte é a etapa que a Camila mais gosta, né, Camila? Eu adoro, mas ela precisa ter fundamento, né? A partir do N do SPIN, né? As perguntas de necessidade, a gente vai explorar os benefícios de contratar, né? Então, você lá na pergunta de situação, você perguntou qual é o plano, o tipo de plano que você busca. Ela fala, eu estou procurando um plano. Depois de toda essa conversa que ela explorou, né? Você fez implicações, aí você vai falar assim, Ezequiel, se eu te falar que eu tenho um plano que vai ser perfeito para você, né? Isso você já está explorando junto com todas as outras questões. E eu coloquei aqui, né? Que benefício adicional você enxerga nas soluções mencionadas, né? Ezequiel, e se eu te falar que eu tenho um plano que você vai poder navegar com 800 MB de velocidade, você vai poder ter acesso a muitos outros benefícios, coisas que você não tem no seu plano atual, né? Como você me falou aqui, seu plano atual não te dá nenhum acesso a nada, você tem um modem super ruim, não sei se é legal falar ruim, né? Mas eu não sei falar sobre modem, ainda não estou preparada, mas o modem que não acessa a uma parede feita de concreto, enfim. Eu ia gostar de ouvir isso, hein? Porque lá no meu banheiro não pega a internet. Mas o seu modem, ele não acessa uma parede, 3 níveis de parede. O nosso, ele já chega em 4 níveis de parede. E, enfim. E aí, esse plano resolve o seu problema, Ezequiel? Aí ele vai falar assim, resolve. Gente, se ele falar resolve, se você não vender
olha, se você não vender o plano que ele acabou de dizer para você que resolve, né? Eu gosto muito das técnicas de venda e eu sou eu sou, né? Eu vendo meu produto hoje, eu que converso com o meu cliente. Eu falo a minha última atacada, assim, de técnicas de venda, e é legal, é bem pessoal meu, né? Porque eu entendo que as técnicas de venda, ela diminui o respeito entre as partes, né? Porque você já viu aquela cliente que fala, leva aí, só mais um, vai. Ah, não, por que você não vai comprar? Então, isso é muito chato. Você sai de lá, ou vendedora chata, você fica sem Sim. graça, você não sabe mais o que fazer, você quer desligar, você quer sair, você fala, meu Deus, às vezes você é muito educado, acontece, e aí você fica, aham, aham. Isso é muito ruim, né? Então, se o vendedor ele faz todas essas etapas, se eu estou sentindo uma dor e se eu resolvo um problema, não tem por que eu não perguntar, né? Então, lá no final, se eu pergunto, e esse plano resolve o seu problema? Né, ele fala, resolve. Se ele fica mudo, não sei, não, ele falou resolve, ele não fecha, você passa o preço, e vai. Às vezes, na segunda ligação, eu falo, então tá bom, senhor Ezequiel, então me fala o que falta para o senhor fechar comigo. Eu uso essa, hein, gente? Pergunta Eu matadora, uso. né? Essa aí não assim, ó, Essa aí. se ele não fechar, ele nunca mais vai querer viver na vida, mas ele não vai viver mesmo. Então eu falo o que falta para o senhor fechar comigo. Aí ele São fala, perguntas, não é falta pergunta, a instalação, né? A instalação tá muito cara. Tá, e se a instalação ficar R$ 2 agora? Aí se a ele instalação não ficar tem mais o que R$ 2. falar. Aí não tem mais o que ele falar, ele tem que fechar. Ele acabou de falar qual Exatamente, era o problema exatamente, dele, né? Então tu mata, exatamente. né? Mata ali. Mas foi feita a esteira corretamente, né? Você não tem mais objeções, porque ele disse para você quais eram todos os problemas dele, né? Ele disse ali, você implicou com todos os problemas dele, né? Você já tem a ficha completa ali, né? Agora você só precisa dar o checkmate no cliente. Então, as perguntas de necessidade eu coloquei 2 aqui, porque vai depender muito do que, né, o cliente for falando Sim. para você e como você apresenta esse produto, né? Então, que benefício adicional você enxerga, além das perguntas do Ezequiel, né? Que benefício adicional você enxerga nas soluções mencionadas, né? Então, sobre os apps, né? O Deezer é muito interessante, o Look também, ele não é um streaming muito completo, mas ele é, né, um programa muito bacana. A gente tem Sim. um cliente premiado, que é muito interessante o cliente premiado, eu não sei se está acontecendo aí, mas todo mês, senhor Ezequiel, você concorre a um boleto grátis. Você pode, se você tiver adimplente, você pode não pagar a sua mensalidade, né? Enfim, e N outras questões que você pode explorar dentro dessa questão de benefícios em te contratar. Daí já entra um pouquinho de argumento de venda, né? E esse plano resolve seu problema, gente. Essa é matadora, e aí a gente já, né, fecha com chave de ouro. Tem alguma pergunta aí que alguém pensou que não está nas nossas perguntas aqui? Eu acho interessante se alguém pensou em algo, né, compartilhar. Vou dar uma lida nos comentários enquanto dá tempo do pessoal falar, né, sobre. E, Sim. por exemplo, o Vinícius Matos, ele falou lá que quando tem muito cliente que vai na loja realmente querer conversar e reclamar. O pessoal vai lá só para fazer esse processo de perder um pouquinho de tempo, né? Tem gente que gosta de perder um pouquinho de tempo dentro da loja, conversar com alguém que está querendo escutar ele, né? Precisamos de pessoas que escutem a gente. Vou atrás de um vendedor da Fiverr, né? Acontece muito. Aí o Lázaro falou que ele busca sempre ajudar o cliente da melhor forma. Olha só o que eu posso fazer. Eu posso adicionar o comentário. Ó, quem quiser ver o comentário do Lázaro, agora está aparecendo na tela. Gostei. Legal. Essa estratégia, ele sempre busca, né, informar que o intuito é ajudar. Ele está ali para ajudar. Eu acho que é bem legal, né, fazer isso, né? Falar, pô, tô aqui para ajudar. Né? Você vai falar o seu problema, nós vamos aqui identificar e vamos trazer a solução, né? Acho que falar que você está ali para ajudar ele é muito importante, né? Ele se sente realmente importante. E aí ele falou que acho que ele deveria estar falando dos clientes estressados, né? Esses clientes são um verdadeiro desafio, né? Quando ele consegue alcançar o objetivo é muito gratificante. Realmente, a gente tratar um cliente ali que é um cliente bem complicado, né? Quando a gente termina de tratar ele e fecha, né? Ou fecha a venda, ou fecha a negociação,
ou realmente resolve o problema dele, é muito gostoso, porque terminou, ele dá, terminei, né? Consegui, a gente resolveu. Então dá vontade até ficar de contar para os outros, mas a gente às vezes não tem tempo ali de conversar sobre, né? Mas, pô, às vezes termina, chega em casa, fala com a esposa. Hoje eu atendi um cliente muito legal, né? Ele complicou minha vida por meia hora, mas no final eu resolvi. Deixa eu botar aqui. Ó, a Ana Paula, lá da Antilink, ela veio e falou para te mandar um beijo para ela. Acho que ela deve estar Beijo, na live Ana. Saudade. O André, ele fez um comentário bem legal, que é: trate um cliente bem, que o mesmo falará para 10 pessoas ou mais. Trate o cliente mal, e ele falará para 30 pessoas ou mais. E isso tem muito a ver com o NPS, né? Então, a gente acaba fazendo essa pergunta e entende que realmente o cliente que está ali, que é um cliente promotor, que é um cliente que foi bem tratado, um cliente que gosta muito do serviço, ele vai realmente te recomendar para umas 10 pessoas ali durante o ano, no mínimo. Né? Mas um cliente que realmente falar mal, ele vai falar muito mal, né? Porque vai chegar muitas oportunidades para ele ali dele falar mal, e ele vai falar: poxa, aquela internet, passou o carro da Fiber na rua dele, e fala: vixi, olha a Fiber, internet ruim. E isso acontece, né? Uma vez eu fiz uma ação, num bairro, e a gente estava saindo de carro do bairro, assim, né? Subindo a ladeira para ir embora já tinha acabado a ação. E o pessoal falava: vai-te embora, vai-te embora. Tava desse jeito. A Kelly tá aí no chat, ela pode comentar, né? Que os clientes têm esse tipo de cliente que acaba falando mal para qualquer coisa, né? Às vezes a experiência que ele teve ruim foi realmente alguma coisa que aconteceu dentro da casa dele, ou ele estava com um roteador num local que não era para ficar, né? Tem gente que colocou um roteador no banheiro e quer que funcione lá no quintal, lá na frente da casa. Então, realmente tem essas situações que complicam, mas a gente precisa tentar mostrar para o cliente que o problema não foi realmente aquilo e buscar uma solução para ele. A Kelly falou também que os clientes desafiadores são os melhores, né? Então, é gostoso, como eu falei, né? É legal a gente atender eles, mas, assim, uma sequência deles talvez não seja tão legal. Um atrás do outro, assim, sem dar tempo de respirar, né, Camila? Eu acho que o nosso segmento, eu sempre falo, e é uma coisa que eu sempre falo, tá? Para Fiber, falava para o grupo. Commodity, né? O nosso produto, ele é commodity. Então, o que seria? Eu vou dar um exemplo do ouro, uma aliança de ouro. Eu compro na loja do Ezequiel e eu compro na loja da Ana. O mesmo produto. É ouro 18 quilates, né? O que vai fazer com que eu compre na loja do Ezequiel e não na loja da Ana? Né? Tudo que é o produto, porém, além do produto. Então, como empresa, o que a Fiber ela dá para vocês isso, né? Ela te dá essas forças. Então, o boleto premiado é uma força. O app que a gente tem, super amigável, é uma força. Então, você pode entrar lá no app, baixar a sua fatura. Dá para fazer isso, né, Ezequiel? Eu lembro que dava. Dá sim. Dá, né? Ainda dá. Eu lembro que dá. Eu já falando loucura aqui. O Deezer, o Look, e tem N outras questões que acho que é legal a gente se aprofundar nessas questões. Então, é você agregar valor a esse produto. O que vai fazer ele comprar da gente é simplesmente essa cereja no bolo e essa forma de comunicação que vocês vão ter diferente de outro cliente. Então, pensa assim, um cliente da Oi entrou em contato com esse cliente, e você entrou em contato com esse cliente. Com quem que ele vai fechar? Né? Com quem que ele tá? Ele já tem uma internet, ele está buscando outra. Por que ele vai fechar com a Fiber e não com os outros que estão ligando, mandando mensagem, fazendo campanha com ele, né? É justamente essa esteirinha, esse interesse. Então, quando você entra, pessoal, de fato, querendo solucionar o problema do cliente, né? Então, eu lembro que eu já fui vendedora. Eu entrei, minha meta era vender 4, eu vendia payments para a área do segmento da beleza, maquininha, enfim. E aí,
eu comecei a bater todas as metas, eu vendi as primeiras 500 maquininhas, eu era muito nova, eles promoveram para treinamento, eu criei toda a estrutura de vendas desse produto, que era um teste no mercado, né? Então, o que eu fazia quando eu ia entrar numa ligação, eu me preparava, né? Eu estava ali, de fato, eu estava presente, eu queria solucionar um problema de verdade. Um dia, uma senhora de 70 anos, ela chegou na minha frente, assim, ela falou, Camila, eu tô indo aí te visitar. Ela chegou na minha frente, 70 anos, dona do Jaque Janine. Eu não sei se vocês conhecem essa empresa, Jaque Janine, ela é bem famosa. Ela olhou para mim, ela estava tão rendida, que ela falou assim, o que eu faço? Por que ela perguntou isso para mim? Porque eu ajudei, eu estava ali para solucionar o problema. Então, eu sabia toda a trajetória dela por uma simples ligação e ela quis falar comigo tete a tete. Então, gente, é muito importante quando vocês entrarem numa ligação, aquele lead custou, tá? Aquela pessoa, para estar ali no telefone com você, ele custou, às vezes, 20, 30 reais. Né? Às vezes a gente tem uma meta, às vezes ele custa 3, ele custa 5. Então, é muito importante você entender. Às vezes ele foi impactado por 4 anúncios até chegar naquele. Né? Então, ele já tem uma jornada ali com a gente. Ele viu no YouTube, estava sem consciência, a gente trouxe a consciência. Deixa eu ver essa internet, é legal. Então, é muito importante que vocês entrem querendo resolver esse problema. E aí, isso vai ser bem interessante. E os desafiadores são isso. Primeiro, eles não sentem nada, estão sem consciência, estão doloridos demais. E aí, você levando com essa técnica do spin, é muito fácil isso acontecer. Né? E é legal você sempre treinar para deixar isso bem natural. Cria uma ligação muito rápida, né, com ele, né? Acho que o fato de tu perguntar... E ele aí não vai virar mais. Deixar ele falando, né? Deixar ele falar sobre ele. Eu acho que as pessoas gostam de falar sobre si, né? Grande parte delas gostam de falar. E eu acho que só de deixar esse momentinho dele falar a dor que ele estava sofrendo. Poxa, tá horrível essa internet que eu tô, né? Ele já sente que você está interessado em resolver, né? Então, realmente faz parte disso, de ter essa ligação, né? De criar essa ligação com o cliente. E o pessoal está fazendo comentários sobre os clientes que realmente são estressados, né? E a gente pediu lá referente a perguntas, gente, perguntas relacionadas ao spin também, tá? Se alguém tiver uma pergunta que daria para utilizar, a gente ajuda vocês a mostrar qual tipo de pergunta, em que momento ela se encaixaria, né? Qual das etapas. O Rabi falou que acredita que vai muito do atendimento que o cliente vai receber no momento da raiva, né, dele na loja. Muitas vezes o cliente pode cancelar, mas ele vai lembrar do atendimento top que ele teve, né? Isso aí a gente fala sobre tratar bem até o cliente que está cancelando. É uma das coisas que eu sempre botei na mente do pessoal que faz o procedimento de cancelamento da empresa, né? Que a gente tenha uma experiência de saída também tranquila, porque já tive casos que o cliente pediu para cancelar, demorou... eu falei no final, eu falei, se o senhor quiser retornar com a gente, não tem problema, você pode mandar mensagem, entre em contato com a gente, ninguém vai julgar o senhor por ter saído, não, né? Pode ficar tranquilo. A gente sabe que, às vezes, nós tomamos umas decisões, né, de acordo com o momento e a gente está aqui para oferecer o melhor para o senhor. Então, caso o senhor queira retornar, por algum motivo, você pode retornar. E aí, eu desliguei a ligação, Camila, 30 minutinhos, o cliente, ligou, quero retornar. E aí eu fiquei, tá, vamos fazer de volta então, né? Estou aqui para ajudar, e é isso que eu queria. Então, realmente fazer um atendimento final para que o cliente não fique com vergonha de depois, cara, eu cancelei a Fiverr, realmente, eu acho que é melhor, eu tomei uma decisão incorreta, mas eu também estou com vergonha de entrar em contato com eles porque eu acabei de cancelar, né? Então, tem essa pegada aqui, se tu finaliza o cancelamento de forma adequada, tu deixa a porta aberta para que ele retorne, né? E a gente precisa de cliente, independente se ele já cancelou ou não. Muito importante. Eu vou passar agora e a gente vai falar sobre um outro... na verdade, vamos falar sobre qual é o segredo de toda a técnica do spin, né? Que o segredo realmente é a escutativa. Que a cada pergunta que tu vai fazendo, você vai vai escutando o cliente, escutando o que ele tem para dizer, escutando quais são os problemas que ele vem enfrentando e vai encaixando outras perguntas da técnica
até realmente chegar ali no fechamento, né? Então, o segredo realmente é escutar. Acho que por isso que a gente fala, né, que Deus criou 2 ouvidos e uma boca, né? Então, tu tem que escutar muito mais do que falar. E a venda também é desse jeito, né? Tu escuta muito mais do que você fala. E aí a gente vai entrar numa outra parte de assunto, que é a gente fala sobre identificar que tipo de cliente a gente está tratando. E eu estudei, né, e vi que realmente existe 3 tipos de pessoas, né? Uma pessoa que ela é uma pessoa muito visual, uma pessoa auditiva e uma pessoa que é sinestésica, né? E aí a gente vai falar sobre esse tipo de pessoa. E aí eu quero que vocês comentem aí que tipo de pessoas vocês acham que são, tá? Eu acho que é importante primeiro você se identificar, né? Ah, eu sou esse tipo de pessoa. E depois você vai identificar o amiguinho do lado. Ah, o meu amigo que trabalha comigo ele é uma pessoa muito visual. E aí, fazendo esse trabalho de entender, né, que tipo de pessoas existem, você vai, quando o cliente entrar em contato com você, você vai começar a identificar que tipo de cliente ele é. E é muito mais fácil você fazer um fechamento quando você sabe que tipo de pessoa você está conversando. Tu sabe, cara, que tipo de pessoa tu é? Totalmente visual. Totalmente. Pode Totalmente perceber visual. nesse balançar da cadeira aqui, no balançar da cabeça, na mão, eu sou totalmente visual. Tá, gente? Então a gente vai falar sobre as pessoas, os tipos de pessoas, e vão comentando aí que tipo de pessoas vocês acham que são e qual é o tipo de pessoa que senta do teu lado. Acho que é bem importante vocês saberem disso. Né? E aí, como eu falei, né, existem pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Eu sou muito auditivo, tá, Camila? Então, tem alguns pontos assim que eu me vejo muito como uma pessoa auditiva, mas às vezes eu me encaixo ali um pedacinho no visual, né? Mas eu ainda puxo muito mais para a parte auditiva, né? E aí, pessoas visuais são pessoas que precisam ver imagens, elas querem ver gráficos para visualizar, né? Então aí por isso que eu falo que eu sou um pouquinho de visual por conta dos gráficos, né? Qualquer coisa a Camila me pede, eu faço um gráfico. Pô, toma, Camila, um gráfico para ti. Camila me pede um relatório, pô, gráfico para Camila. Toma. Então eu acabo fazendo, né, muita parte visual também, mas eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de ouvir informações, tanto que eu prefiro o audiobook do que o livro em si, né? Eu acabo gostando mais de escutar as coisas, né? Eu vou mais para essa área. Então, vamos falar um pouco sobre a pessoa visual. Como eu falei, a pessoa visual, aquelas que gostam de ver imagem, gostam de ver gráficos, elas preferem falar, você viu tal coisa, né? Eu vi tal coisa na rua, né? Ah, eu gosto muito de viajar para locais muito bonitos, né? O local pode ser até muito barulhento, mas se ele é bonito, tá ótimo. Então, tem esses pontos que as pessoas visuais gostam, né? De ter realmente esse contato visual. E uma das formas de tu identificar também se a pessoa é uma pessoa visual é quando tu faz uma pergunta para ela e ela vai imaginar e ela olha para cima, aí ela olha para o lado, né, para o lado direito. Então ela acaba tentando realmente imaginar, botar na mente dela uma visão daquilo que você está falando para ela. E ela gosta muito de olhar no olho. Acho que não sei se tu é desse jeito, Camila, de ficar olhando no olho dos outros para ver se eles estão falando tudo direitinho. Né? Foca bem no olho da pessoa. Né? Então pessoas visuais realmente são desse jeito, conversa contigo olhando frente a frente, olha pro teu olho, pega e pergunta se está tudo bem contigo, né? E também são muito relacionadas à parte de roupa, né? Ela gosta muito de ver como ela está. Eu acho que é um ponto. Ela se preocupa muito com a forma que ela está vestida, né? Uma pessoa muito visual mesmo. É bem simples, né? É uma pessoa visual. Então aí já entra já na outra parte, que é uma pessoa auditiva, né, que já se encaixa em mim, né, que eu gosto muito de ouvir, então eu prefiro locais realmente silenciosos, né, eu gosto de local silencioso, gosto de trabalhar aqui na tranquilidade, né, e livros, como eu falei, gosto de ouvir muito livros. Eu sinto satisfação com a ASMR, não sei se tu sabe o que é, Camila, as pessoas fazendo barulho, né? Ela pega a bolinha e fala assim, Sim, aqueles
Então eu prefiro realmente, né, eu gosto de escutar, gosto da parte de meditação, né, algo mais voltado para ficar bem tranquilo mesmo. E quando as pessoas mandam informações para mim, eu prefiro o áudio. Para ter uma ideia, eu gosto muito de áudio, né? Tem muita gente que não gosta, né, de escutar áudio, eu acabo gostando, eu prefiro áudio. Se as pessoas mandam áudio para mim, eu escuto aqui, ótimo. Então, eu acabo sendo realmente uma pessoa que gosta de ouvir. E aí já tem, no final, uma pessoa que é sinestésica, que ela está muito mais envolvida para a parte de sentir, né? Ela gosta de textura, gosta de passar o dedinho na roupa dela, né? Ela gosta de ficar realmente para esse ponto de imaginar o sentimento que ela teria. Se ela for ter uma coisa na visão dela, ela gostaria, vamos dizer, eu gostaria de ir para a praia, colocar meu pé na areia, né? Passar os dedinhos assim sobre a onda, né? Sentir a onda batendo em mim. Então, as pessoas que são da parte de sinestésica, elas gostam disso, gostam de ter esse sentimento de contato. Ela fala contigo te encostando. Acho que é muito fácil de identificar nessa parte, né? Se a pessoa te encosta, tu já sabe o que ela é. Ela é sinestésica, 100%. A pessoa passa o tempo todo conversando contigo e te tocando. Tu chega a ter evento e fica, sai, mano, para de me tocar. Tá bom, chega. Né? Então, tem esses 3 tipos de pessoa. E você conseguir identificar ela na parte do cliente é muito bom, né? Porque se for vender algo para ele, tu vai conversar com ele e falar aquilo que ele gostaria realmente de ouvir, né? Então, é muito importante, eu vejo como uma importância muito grande de tu identificar, né, qual é esse tipo, quais são esses tipos de pessoa. O bom é que grande parte das pessoas são visuais, acho que dá uns 70%, tá? Acho que é 75%, Camila, por aí, nessa faixa de pessoas que são visual. Então, se tu não conseguiu identificar que tipo de pessoa ela é visual, chega. Bota ela como visual, se tu ainda não conseguiu identificar. O visual, eu vou falar pela psicologia, assim, que eu tenho um pouco de conhecimento, mas o visual, ele é mais isso aqui, ele é eu aqui, ó, todinha, eu tô falando, e eu não, sabe, assim, a gente simplesmente pensa e fala e se mexe, e a gente tá vendo tudo, toda hora, entendendo tudo a todo momento. O auditivo, ele já é mais meticuloso, então ele vai falar mais lento, ele vai falar, então, mas eu entendo que é dessa forma, né? Então, logo, ele gosta de algo mais explicado, né? Às vezes eu vou explicar algo para o Ezequiel e ele pode perceber nos áudios. Eu paro, de fato, eu gravo um áudio, eu nem imaginei assim, já é natural. Eu gravo um áudio explicando, ele fala, entendi. Então, eles preferem algo como quando a gente tem o começo, o meio, o fim. Então, estrutura isso, ele fala mais lento, ele é mais meticuloso, ele é mais... ele gosta de entender a fundo, de fato, o que você está falando. E a sinestésica é aquela emocionada mesmo, aquela pessoa que se apaixona. Eu vi o comercial, eu achei tão lindo. Então, sabe, imagina aquela playlist. Imagina... Você tem uma playlist de banho, sei lá, você tem uma playlist para cozinhar, então é aquela pessoa que se envolve, né? Que vai, e aí você vai, é legal, isso é muito interessante, é um pouco complicado, mas é interessante você também identificar ali o que a pessoa qual é a preferência dela, qual é a forma de comunicação mais adequada para esse tipo de comportamento, né? Então seria isso. Eu fiz a pergunta lá, que tipo de pessoa você é, né? Até agora ninguém mandou nada, mas vou prosseguir por enquanto até a pessoa começar a mandar. E, cara, eu tive um pequeno problema aqui, eu acabei de identificar que eu estou sem carregador e meu notebook vai desligar. A gente vai acabar terminando um pouquinho mais cedo, tá? Então, eu vou dar uma esticada aqui, tá? Para ver se a gente não consegue cortar pela metade. Mas a gente falaria como interagir com cada tipo de pessoa. E aí a Camila acabou falando muito sobre as pessoas, né? Ela é uma pessoa muito mais visual, então entrega para ela, né, algo mais visual, né? Mostra para ela. Ela quer ver os planos. Tu vira o teu monitor para ela e fala, ó, temos esse daqui, né? E fala um pouco sobre cada um. Se tiver uma forma de tu mostrar para ela ali, escrevendo, né, na frente dela, ela gosta de ser realmente, de ver. Sabe o que eu fazia? Mostrando Ezequiel, perdão, quem estava no telefone, sabe o que eu fazia? Eu fazia assim,
Você tá no WhatsApp aí agora? Tô. Quem tá pro telefone. Dá uma olhadinha, ó. Eu tenho isso aqui é diferente. Eu fazia ela falar comigo vendo ao mesmo tempo. Isso funciona. Funciona muito bem. Ali tete a tete aí é muito mais fácil mesmo também. Deixa eu passar aqui. Porque eu realmente tenho que esticar. Porque o notebook tá falando, vou desligar, hein? E aí a gente tem aqui que a gente teria que juntar realmente as duas técnicas. Eu acho que ficaria muito mais poderosa, né? Quando tu junta a técnica do spin selling, né? Fazendo realmente as perguntas com ela, e durante as respostas, né? Durante realmente tu conseguir entender, né, o que ela está falando e vai entregar para ela, tu vai entregando para ela dessa forma, né? Mostrando, se ela é visual, tu vai mostrando para ela como seria resolvido. Se é uma pessoa que ela é auditiva, tu vai explicar para ela entender, realmente falar para ela como seria se ela tivesse uma internet daquele jeito. Se ela é uma pessoa que ela é muito emocionada, tu vai mostrar para ela realmente os sentimentos que ela teria se ela não estivesse travando, né? Qual o sentimento que você tem se a sua internet não travar? Então, tu tem que encaixar, tô tentando encaixar essas duas tipos de técnicas, né? De primeiro identificar que tipo de pessoa tu tá falando e depois tu falar sobre as perguntas, né? Fazer todo o processo dos pincéis, toda a esteira, né? Tu consegue realmente ficar muito poderoso. Nessa parte de venda, eu acho muito difícil tu não conseguir fechar uma venda com quem estava interessado em contratar. Realmente, a gente vai conseguir fechar todas, porque tem gente que não estava interessado naquele momento, que era realmente uma oportunidade muito fria, que estava só buscando, né, ali informações. Mas aí, tu encaixando as duas, tenho certeza que grande parte das leads, né, grande parte dos clientes que entraram em contato contigo, tu vai acabar fechando. Certo. E aí, eu boto no caso para finalizar que o seu sucesso inicia quando o sucesso do cliente é alcançado. Acho que é muito importante você ter isso em mente, que para você realmente finalizar e falar, eu vendi um plano legal para o cliente, né? Eu vendi realmente o que ele precisava, e eu tenho certeza que ele não vai entrar em contato depois reclamando porque a internet dele está lenta, sendo que eu ofereci para ele um plano que iria suprir realmente a necessidade dele, se ele me falou realmente, né? Se ele foi sincero, né? E aí eu deixo ali duas referências que eu utilizei, que é como influenciar pessoas em 90 segundos e alcançando a excelência em vendas com o Spin Selling, né? São dois livros muito bons para a área de vendas, e queria muito que todos tirassem realmente um tempinho. Tem audiobook, tem PDF, hoje é muito fácil, né, de tu conseguir os livros, e o meu computador tá querendo desligar. Então, eu finalizo por aqui e eu deixo a câmera para falar com a gente. Sei que teu tempo é corrido, deve estar descansando agora ou falando com o cliente, porque qualquer hora que eu te mando mensagem, tu responde. Então, Relaxa. O O meu que eu ia agradecimento aqui propor. relacionado à sua presença, eu acho que foi muito importante. Eu quero muito que a gente faça outra. Obrigada. Eu ia propor uma reunião para a gente ficar fazendo venda um para os outros, né? Daí teria que ser o Meet, fazendo essas jogadas, né? Então, o Ezequiel compra, né? Eu sou a vendedora, e aí eu ia propor um exemplo, né? Então, eu vendendo para o Ezequiel, eu vendendo para a Ana, e aí a gente fazendo esses pits, assim, né? Testando esses pits. Achei interessante, vamos propor isso para a galera de venda, para a equipe, né, do comercial. Acho que vai ser bem legal. É muito legal, de fazer é muito isso. bacana. Eu acho que o pessoal vai topar, acho que a Kelly deve estar realmente ouvindo, e eu acredito que o pessoal topa sim. O pessoal do comercial hoje, ele é muito, muito entusiasmado, né, relacionado a treinamento, então acho que vai ser bem legal a gente fazer isso, e fazer também até com setores que não são realmente vendedores, né? Por exemplo, um setor de retenção, né, que ele precisa realmente fazer uma nova venda para o cliente, né? Então, talvez tenha umas perguntas diferentes, né? Que a gente acaba fazendo um upgrade ali no cliente que está querendo cancelar. Então, é bem legal também treinar o outro setor relacionado a isso. Mas a gente fica realmente e na prática agendando aí legal. essa parte. Aí a gente fica para agendar, então, para a gente fazer esse procedimento. E, cara, realmente, obrigado, tá, por estar aqui. Nada. E
Eu agradeço também as pessoas que estão até agora aqui assistindo, e eu acredito que vai ter próximas lives aí com a Camila. A Camila deve participar, sim. Né? Vou forçar ela a participar com a gente. É sempre um prazer falar com vocês, viu, pessoal? Adoro. Um beijo. Beijo, Ana. É isso, tchau, gente. Obrigado, tá? Obrigada. Boa noite para todo Obrigada mundo aí. pelo convite. A Ana também, a Ana vai querer participar. Vamos. Tchau, tchau, Boa Cá. noite, Boa boas noite. vendas para todo mundo. Tchau, tchau.